Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Essa daqui é a questão de número 19 que a gente está fazendo de Química Orgânica e é uma série de resoluções de questões que falam sobre a estrutura das moléculas, nomenclaturas e funções orgânicas também. Observe as estruturas a seguir. Nós temos aqui três estruturas, A, B e C. Elas estão representadas de maneiras diferentes, mas as três estruturas são a mesma coisa. Nas três estruturas, nós temos um ciclo, um ciclo, com 6 átomos de carbonos dentro desses ciclos. Esses carbonos não estão aparecendo, mas eles estão aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dentro do ciclo, além de um sétimo carbono que está aqui em cima. Aqui, a posição do ciclo ela foi invertida. O carbono que estava lá em cima, ele está aqui embaixo agora, que é a nossa ramificação. E o nosso ciclo continua aqui com 6 carbonos. Professor, mas em um dos ciclos eu tinha uma bolinha, no outro eu tenho aqui as ligações duplas. Por quê? Porque essas duplas ligações, elas rotacionam, elas saem do seu lugar. Essa dupla vem para cá, essa dupla vem para cá e essa dupla vem para cá. Como elas trocam de posição, elas trocam de lugar, a gente às vezes representa essas duplas com uma bolinha para representar elas rotacionando, como se elas estivessem rodando aqui. Não só como se elas estivessem, elas estão rodando. Então, às vezes, você vai ver a representação assim e às vezes a representação com a bolinha. Essa outra representação aqui, ela também não mostra os carbonos, que são implícitos, mas estão nessas posições onde eu estou marcando agora, mas ela representa os hidrogênios que estão ligados a cada carbono, pois nessa molécula e nessa também existem hidrogênios ligados aos carbonos, só que eles não estão aparecendo, com exceção, é claro, desses três que estão aparecendo aqui, desses três que estão aparecendo aqui, e que são esses mesmos três que estão aparecendo aqui. O resto da estrutura, a única diferença foi que aqui foi adicionado os hidrogênios, mas que aqui eles também apareceriam se a gente quisesse fazer essa representação, tá? São, então, formas de representar essa molécula diferente, mas é a mesma molécula nos três casos. Então, vamos lá dar uma olhada no que dizem as alternativas. Sobre as estruturas, é correto afirmar. Bom, aqui é uma questão de somatório. A questão de somatório, você vai marcar um x aqui, vamos supor que 1 é verdadeiro, você marca o x nela. Se só 1 e 2 forem verdadeiros, a resposta do somatório é 3. E você soma 1 mais 2, tá? Então é meio que de marcar x. É tipo um verdadeiro ou falso de forma diferente, tá? Ele representa 3 substâncias químicas diferentes? Falso. As 3 são iguais, tá? Então é falsa essa primeira afirmação. 2. A substância B, ela recebe o nome IUPAC de 3-metilbenzeno? Bom, você vai ter que ver se todas elas, porque elas são a mesma coisa, tá? Se chamam 2-metilbenzeno. Aqui eu tenho um benzeno, que é esse anel aromático. Benzeno é um nome usual que a gente dá para esse anel com 6 carbonos e 6 hidrogênios, tá? Então, só isso daí é um benzeno. Você tem uma ramificação ligada aqui, uma ramificação metil, ligada a esse benzeno. É claro que a ramificação fica no carbono de número 1, porque você dá preferência a numerar o carbono de número 1 como sendo aquele que está com a ramificação. Nessa outra estrutura, o 1 é esse, ó. E nessa estrutura, o 1 é esse daqui. Tá? E está sempre ligado ao CH3 aqui, ó, a nossa ramificação, claro, nesses três casos, o carbono de número 1. Então, o nome correto seria 1-metilbenzeno. E você poderia também, como essa regra é bem clara, só chamar de metilbenzeno. Você nem precisaria dizer que está no carbono de número 1, já que, obviamente, a sua ramificação precisa estar no primeiro carbono, tá? Quando você tem um ciclo. Então, é um metilbenzeno. Mas como foi numerado, aqui na alternativa, a numeração correta seria 1 para o metil e não 3, tá? Então, aqui, a substância B recebe o nome IUPAC de 3-metilbenzeno, é falso também, seria 1-metilbenzeno, tá?
4. A hibridização do carbono ligado ao grupo metila na estrutura ASP. Bom, vamos ver uma coisa. Ele está falando que a hibridização do carbono ligado ao metila, ele está falando do carbono 1, esse aqui, ó, se a hibridização dele é sp. Quem que tem hibridização sp? Hibridização sp é quando você tem um carbono que faz uma tripla ligação e uma ligação simples. Ou quando você tem um carbono que faz duas duplas ligações. Eu não consigo ver muito bem aqui, professor, porque tem um ciclo. Então analise as outras estruturas, já que elas são iguais. Olha um dessa. Ele tem uma dupla e uma simples. Na verdade, duas simples aqui e uma dupla aqui. Como que funciona a hibridização quando tem uma dupla? Eu vou colocar aqui todas as hibridizações do carbono, tá? Ó, o carbono ele pode estar fazendo só ligações. Esse carbono ficou horrível, né? Vou melhorar ele aqui. O carbono pode fazer só ligações simples. Aí você diz que ele é hibridizado em sp3, essa é a hibridização dele. Se ele fizer uma dupla ligação em duas simples, que é o caso que a gente está analisando, ele é um carbono sp2. Agora, ele pode estar fazendo uma tripla e uma simples, ou duas duplas, o mesmo carbono. Nesses dois casos aqui, você vai dizer que ele é hibridizado em sp ou sp1, tá? sp ou sp1 dá na mesma. Ele está falando que a gente tem um carbono sp, ou sp1, tripla ou duas duplas. Mas se você olhar aqui, ó, você tem uma dupla e duas simples. Aí eu vou até limpar um pouquinho a estrutura para você analisar melhor ela. No carbono que está ligado ao grupo metila é esse carbono aqui. E esse carbono aqui, ó, vou colocar um C, ele faz uma dupla ligação, uma ligação simples, outra simples. Então, ele é um carbono hibridizado em sp2. Ah, professor, mas ele está falando da primeira estrutura. Eu sei, só que essa primeira estrutura é o mesmo carbono. Lembre-se que as três estruturas são a mesma, são representações diferentes. E nessa aqui ficou um pouquinho mais difícil de você ver, porque está a rotação da dupla, tá? Mas, basicamente, você tem um carbono sp2 em todos esses casos aí. Aí vamos olhar aqui, a hibridização é falsa também, né? Ele fala que é sp, tá errado. Vamos para a próxima alternativa, que diz que na estrutura A, as ligações entre os carbonos no anel, que são π, elas possuem um comprimento menor que as ligações entre o grupo metila e o anel. Bom, o grupo metila e o anel faz uma ligação simples. É verdade que ligação simples, ó, ligação simples é maior do que ligação dupla? A ligação simples a gente pode chamar de ligação sigma. Tá? Vou colocar aqui o nome dela, sigma. É onde você tem um tracinho entre dois carbonos. E essa ligação sigma, ela é realmente maior do que uma ligação dupla. A ligação dupla, ela fica menor do que a ligação sigma, tá? Então, quando você tiver uma ligação π e uma sigma, na dupla ligação, uma é frontal, que é a sigma, e a outra é π. A π ela é menor, tá? Então, realmente uma ligação que é dupla, aí só que você vai ter que lembrar que a ligação dupla, ela é formada por uma sigma, e que ela é uma sigma mais uma π. Esse π aqui eu estou colocando o símbolo matemático, tá? Do π. Só que você pode também escrever, igual a questão fez, escrever o π, tá? E também poderia escrever sigma, tá? Então, é verdade que a π ela é menor, a dupla ligação fica menor. Então, essas que estão dentro do anel aromático são ligações menores do que essa que está sendo feita aqui, ó, com esse grupo CH3 aqui fora, porque é uma ligação simples. Então, essa sim é uma afirmação que é verdadeira. Vou até marcar de vermelho aqui, ó. Verdadeira. 16. A estrutura C possui 3 carbonos insaturados. Carbono insaturado é carbono que faz dupla ligação, tá? Ou carbono que faz tripla ligação. Dupla ou tripla, tá? Ele está falando que a C possui 3 carbonos. Vamos dar uma olhadinha? Esse carbono tem dupla? Tem aqui. E esse? Também tem a mesma dupla com esse aqui, ó. 2 com dupla. Ó, esse tem uma dupla para baixo, esse tem uma dupla para cima. Esse aqui, ó, tem uma dupla para cá e esse para cá. 6 carbonos, na verdade, dentro desse ciclo tem dupla ligação.
não apenas, deixa eu voltar isso aqui, ó, não apenas 3 carbonos, tá? É porque tem gente que conta assim, ó, esse está fazendo dupla, aí esquece que esse está fazendo a mesma dupla com o outro, tá? E aí a pessoa conta só para frente. Ah, esse também está fazendo dupla, esse também, são 3, mas não, esse também faz essa dupla e esse também faz essa dupla. A dupla é um par de ligação entre 2 carbonos. Aí os dois estão fazendo a dupla. Então é falsa essa afirmação, porque aqui são 6 carbonos que são insaturados e não 3, beleza? A resposta correta nesse somatório seria apenas 8. Todas as outras estão erradas, então a gente não somaria, né? Não pega 8 mais 4, mais 2, mais 1, mais 16, mais nada. É só 8, tá? E é isso. Nós terminamos por aqui a resolução deste exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido passo a passo a resolução dessa questão. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outros exercícios de química. Eu desejo bons estudos para vocês. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!